Certo? Então, voltamos. Ela tem que pedir. Ela tem que pedir pra gente. Fabi, envia a solicitação. A gente está, de qualquer forma, te procurando aqui. Underline. Rasteiro. Para quem entrou agora. Aí, acho que achei. Aí, vamos ver se assim vai. Fabi, para quem entrou agora, eu sou a Ana, colaboradora do Tá na Mesa. Sou chefe de cozinha. Sou mãe de 2 crianças pequenas. Ai, gente, desculpa, eu mandei várias solicitações, não estava entrando. A gente não tá te vendo aqui também. Eu aqui tô mandando. Deu certo, passou a atenção. Tudo bem, Fabi? Tudo, e vocês? Tudo bom? Tudo bem também. Bem-vinda ao Tá na Mesa aqui com a gente, nesse bate-papo gostoso. A gente está aí participando essa semana na mesa de obesidade infantil, assunto super importante. A gente vê aí cada vez mais crianças dentro desse quadro, né? E a gente não quer cuidar deles. Eu me apresentei, vou me apresentar de novo. Sou a Ana Federici, chefe de cozinha, sou colaboradora do Tá na Mesa. Tenho 2 crianças pequenas, um de 9 e um de 7. E sofri aí nesse começo da quarentena, acho que como a maioria das mães, de o que dar de lanche para as crianças, sem recorrer a um muito prático e não saudável. E aí hoje a gente vai bater um papo com você, queria que você se apresentasse para a gente começar a falar um pouquinho desse assunto. Perfeito. Eu sou Fabiana Rasteiro, né? Trabalho no Hospital Albert Einstein como nutricionista. Trabalho na clínica pediátrica aqui, no programa de reeducação alimentar também. E aí a gente vai falar um pouquinho agora disso. Tenho uma filha pequena também, então a gente passa por vários desafios aí da alimentação no dia a dia, né? Então isso é um trabalho aí para a gente conversar juntos, porque realmente tem um desafio grande agora com a pandemia muito maior, né? De ficar em casa, enfim. Então a gente tem aí bastante assunto hoje. E é isso aí, é vida real. Acho que aqui a gente não quer bater um papo para dar regras para ninguém, nenhuma mãe perfeita que só vai fazer lanche saudável todo dia, porque a gente sabe da dificuldade que é essa demanda diária e muitas vezes mais de 2 vezes ao dia, né? Então é bater um papo um pouco aí, trazer algumas orientações importantes. Eu acho que para a gente começar, a pergunta clássica é assim: o que é um lanche saudável? Tem alguma diretriz? Tem algumas recomendações? O que configura um lanche saudável para uma criança? Bom, pensando assim num lanche saudável, né, para uma criança, a gente sempre pensa em ter todos os nutrientes, né, ali dentro de um lanche. Então, um carboidrato, uma proteína, bastante fibra, né? Que ele seja pobre em gordura, que seja, se tiver gordura, que seja uma gordura boa. Então a gente sempre pensa, por exemplo, como que eu posso montar, como que eu posso fazer, né? Então, de repente, uma fruta, porque a gente vai pensar sempre nas fibras, um pãozinho, se a gente for incluir, que seja um pãozinho integral, uma proteína, que pode ser um iogurte, um leite, ou mesmo que seja um queijinho branco. Então, pensando dessa forma, né? Para ter todos mesmo. Um clássico que a gente acaba vendo, né? Uma água, uma coisa que hidrate, uma fruta, uma porção de proteína e um carboidrato saudável, nessa linha do pão integral, do biscoitinho. Acho que essa é a receita clássica que funciona. Mas aí a gente para, às vezes, com algumas situações que não é toda criança que gosta disso, que aceita. E aí tá na escola, não é toda criança que leva sempre o lanche saudável. Tem aquela coisa do, a grama do vizinho sempre é mais verde, né? Nossa, o lanche do meu amigo é muito interessante. Como que a gente pode lidar com a criança nessas situações de, o meu amigo, mamãe, meu amigo hoje levou um bolo de chocolate que eu comi. E você mandou o lanche lá todo saudável para ele. Todo bonitinho. Geralmente as crianças fazem muita troca, né? E aí eles chegam falando, nossa, experimentei tal coisa. E aí o legal é sempre escutar nossos filhos, né, nossas crianças, e ver o que eles trazem, o que foi que você experimentou, né? Como era, de que forma era, e tentar sempre uma opção mais saudável dentro daquilo. Então, por exemplo, era um bolo de chocolate, a gente pode fazer um bolo em casa, de repente um bolo mais saudável.
né, com uma farinha integral, com algumas castanhas. Então dá para trabalhar esse bolo aí de uma outra forma. Não precisa ser só o bolinho industrializado. Como que a gente vai fazer? Pode ir vendo com o filho. Acho que uma conversa sempre é legal, né? Nunca reprimir a criança também. Não, por que você comeu isso? De forma alguma. É importante que a criança também experimente outras coisas e aí a gente tentar trazer ele para o nosso lado, né? De levar alguma outra coisa mais saudável. Então, isso é bem importante, né? Escutar mesmo a criança. Nessa linha de trazer a criança mais perto, tem truques que vocês normalmente em consultório acabam ensinando as mães ou que são maneiras inteligentes de conduzir com a criança? Por exemplo, talvez trazer a criança mais para a cozinha ou a responsabilidade dela em montar a lancheira. O que seria legal a gente fazer nesse aspecto? Com as crianças é bem interessante a gente sempre trazê-las para perto, né? A criança, ela sempre vai olhar para o que a gente está fazendo, vai seguir de exemplo. Então, trazer ela para a cozinha, coisa de colocar mesmo a mão na massa, de fazer, de preparar a refeição, coisas que ela consiga, dependendo de cada idade, né? Mas coisa de repente, lavar uma salada, de auxiliar em algumas coisas de bater um ovo, de colocar os ingredientes para fazer, de repente, um omelete. Enfim, dá para trazer a criança para junto da cozinha, dá para levar a criança para feiras livres, para sacolões, enfim, para ver essas outras coisas. Né? De repente, ela não come algumas coisas. Vamos ver como que são essas frutas, que às vezes conhece ali só pela caixinha ou pelo desenho, mas às vezes pegar na mão mesmo, sentir o cheiro, né? Fazer com que a criança participe. Da parte de guardar também, às vezes de colocar na geladeira, de colocar numa fruteira. Então, dar essas coisas para a criança mesmo, de colocar, se servir também, né? Colocar, fazer o próprio prato, dependendo da idade da criança, isso é muito interessante. Porque às vezes a gente já faz o prato da criança e entrega, e às vezes vamos ver o tanto que ele quer consumir, o que ele gosta, né? Então, é importante trazer a criança para junto ali da gente e auxiliar ela nessa prática ali de estar no dia a dia, né? Isso é bem legal. Essa questão de montar o prato, até para a saciedade, eu acho que é bacana, né? Porque a criança começa a ter percepção da quantidade que ela é capaz de comer, que ela precisa para estar satisfeita. E não uma imposição de uma quantidade que os pais colocaram. Ou aquele hábito. Exatamente. E aí é o hábito mais de avó, né? De, você precisa comer mais um pouquinho. E a criança já está satisfeita. Exato. E às vezes a gente coloca um pouquinho só de alguma coisa, um pouco mais de outra, e ela até gostaria de comer um pouquinho mais ali, de repente, até de uma verdura, ou de uma carne, ou de um pouquinho mais doce. Não tem problema a gente, às vezes, fazer essa troca e deixar ele ter essas escolhas, né? A criança ir mesmo montando, vendo o que ela coloca, a quantidade. E é isso mesmo. Às vezes a gente coloca mais, achando que a criança vai comer tudo aquilo. Vai muito da fome da criança também, da saciedade. Isso é bem importante também. Fabi, você falou de feira livre. E esse é um hábito que eu tenho com os meus filhos e que eu sempre achei muito interessante pela oferta de uma feira livre, que automaticamente é uma oferta mais saudável. A gente tem lá todos os vegetais, verduras frescas, frutas. O que você acha de levar ao supermercado? Também é um exercício bacana ou a gente pode estar aí entrando numa armadilha pronta? Assim, as feiras livres e os sacolões em si, né, os hortifrutis, são coisas bem interessantes. O supermercado, às vezes, ele acaba sendo um pouco complicado, né? Pela oferta ali de muitos produtos industrializados, aquela coisa dos personagens, de ter muito desenho, muita coisa que às vezes chama a atenção da criança, e não de uma forma tão positiva quanto o colorido das frutas, né? E aí as crianças acabam indo pela tendência ali de conhecer aquelas coisas, diferente de levar para uma feira. Então, assim, eu sempre falo, começa sempre com as crianças em feiras, sacolões, hortifrutis, e o supermercado, assim, lógico, existem diversas mães que não tem com quem deixar essa criança, não tem como deixar em casa. Aí tudo bem, né? Levar mesmo para algum supermercado. Em questão mesmo, é melhor deixar as crianças fora do supermercado por enquanto, até elas, uma idade talvez que já tenham ali uma decisão maior de saber como é, e depende também de todo esse vínculo que tem com a criança, de como vai indo com essa criança, né? Aí é diferente para levar, mas a princípio
os menorzinhos, principalmente, melhor deixar em casa, se possível, né? Com alguém. Tem até no mercado uma brincadeira bacana que costuma funcionar com os maiorzinhos, que é de procurar no rótulo e aí você, de certa forma, educa quais são os ingredientes que a gente não Isso, gostaria de comer. E aí você, como isso, nutricionista, o que você recomenda os ingredientes? A gente não pode chamar proibido, eu não sei, acho que nada é proibido. Tem coisas que a gente deveria exato. evitar com mais frequência. Mas o que nos ingredientes, as armadilhas aí da indústria alimentícia que a gente deveria evitar? Primeiro, até olhar o quanto de ingrediente aquele produto tem, né? A gente sabe que quanto mais ingrediente, muito mais industrializado ele vai ser por conta de excesso mesmo, né? Daí ver o tanto de conservantes, tudo. Mas assim, geralmente tentar olhar se já começa ali com açúcar, gordura, né? O primeiro ingrediente é sempre o que mais vai ter nesse produto. Então, se ele já começa com açúcar, com gordura, ele já vai ser um alimento rico nesses ingredientes. Então, tentar ir evitando. Uma coisa também é olhar a quantidade de sódio, né? Tem muito, a maioria dos industrializados tem muito sódio também. Então, evitar ali, tomar um pouquinho de cuidado com esses ingredientes. Mas de preferência sempre olhar. Se já começou com açúcar, gordura, opa, tem que desconfiar porque realmente esses produtos não vão ser de boa qualidade, né? Certeza não. Você falou um pouquinho de conhecer a variedade na feira, né? Eu acho um dos melhores lugares para dar variedade para as crianças, conhecimento. Tem muita criança que tem uma postura de, eu não gosto disso. Como que a gente lida nessas situações do não gosto, não quero, não como? Tem um caminho que a gente consiga ajudar as crianças a criar um paladar, aumentar a variação de alimentos que elas estão dispostas a comer? Sim, assim, lógico, tudo bem aos poucos, né? A gente não precisa forçar, de maneira alguma, forçar essas crianças a comer o que não quer, mas sempre é o exemplo, né? As crianças, eu sempre digo que as crianças são o espelho dos pais ou dos cuidadores. Então, assim, ela vai agir ali e fazer o que a gente está fazendo. Então, ela Ela vai faz o seguir o que a nosso gente exemplo. faz, é isso aí. Exatamente. Não adianta falar, faça o que eu estou falando. Não, faça o que eu estou fazendo, né? É isso que vai. Então, assim, se você não come verdura, não come legumes, ou a criança também não vai querer, né? Então, assim, é sempre estar ali mostrando para a criança, primeiro, levando para conhecer, né? Fazendo, às vezes, a criança escolher, porque às vezes a criança está muito habituada ali, meu filho come fruta, mas só come, por exemplo, banana e maçã. Mas as outras, né, ou não conhece, às vezes, ali, porque já sei que ele gosta de banana e maçã, sempre tem banana e maçã em casa. Mas, assim, ter outras variedades, né? Às vezes fala, mas vai entregar. Compra uma, duas, não precisa comprar, né, uma dúzia de laranja, compra meia dúzia, compra menos, isso. E aí vai aos pouquinhos oferecendo, vai vendo se de repente a criança quer escolher alguma coisa, fala, olha, vamos fazer alguns combinados. Você escolhe o que você quiser de alguma fruta. Então, de repente, leva ela e fala, olha, isso é um morango, isso é uva, isso, o que você quer. De repente, a criança vai apontando, olha, então eu vou querer experimentar isso. E às vezes a criança não vai gostar ali de primeira, mas vai tentando ali aos poucos, vai sempre tendo, colocar no prato, por mais que às vezes a criança fala, não quero isso, não quero, não vou comer. Tudo bem, deixa aí, eu só coloquei porque eu também tô comendo, olha, não precisa falar, ai, nossa, que delícia, que isso. Não, ela vai ver se você tá Pode gostando, estar se lá você sem tá a comendo. curiosidade, né? Exatamente. E deixa ali. Ela não precisa nem comer. Eu sempre falo, coloca ali no prato, deixa um pouquinho ali. Se ela achar que deve, né, experimentar, ela vai experimentar. Isso é ali com o tempo, não vai ser de uma hora para outra, né, que vai fazer essa criança experimentar ou comer tudo, né? Do lado culinário também a gente acaba usando um pouco o truque dos diferentes preparos, né? Uma laranja pode ser Exato. um suco de laranja, pode ser uma sobremesa, pode ser um caldo que vai saborizar o bolo. Então você apresenta para a criança o sabor da laranja de várias formas. E ela vai se Exato. acostumando com aquele paladar aos pouquinhos, em preparos que ela está mais habituada. E aí depois você entra com a laranja como fruta mesmo. Ela já acho que entendeu o sabor ali. Né? Exato.
Uma boa forma. Exato, é sempre aos poucos. É a mesma coisa. E às vezes ela não vai gostar, por exemplo, do suco, mas ela vai gostar da fruta. Não vai gostar da fruta, vai gostar da calda. Não vai... Então, né, nem sempre a gente vai gostar da mesma preparação, né? Mesma coisa de uma cenoura. Às vezes ela vai gostar dela crua, vai gostar dela ralada. Às vezes ela vai gostar dela, por exemplo, num bolo. Então a gente pode ir tentando, né? Cozida, enfim, tem várias formas, né, de fazer essa Parte do criança nosso experimentar. papel de pais, né? É apresentar essas Exato, variedades e ver onde cada um se exato, encaixa. Quando a gente começa a falar exatamente. mais do lanche em si, eu acho que a gente podia pensar em dicas, né? O que seriam dicas práticas para facilitar? Porque quando a gente vai para um consumo industrializado, que é o que, via de regra, acaba sendo menos saudável, é muito prático montar um lanche ou uma lancheira. Você pega um Sim, potinho de alguma coisa, uma caixinha de outra, uma embalagem de outra e está pronto. Para uma tarefa que a gente faz todo dia, normalmente bem cedo, facilita a vida. Como que a gente pode dar dicas para facilitar o preparo da lancheira de uma maneira saudável aí? acho que a água é uma das coisas primordiais para ter nessa lancheira, né? A gente sempre pensa na bebida, o que que eu vou colocar, como que eu faço, mas assim, água precisa ter água sempre nessa lancheira, né? Fruta é bem importante. E aí a gente pensa naquela coisa do carboidrato, da proteína, como que a gente pode fazer isso? Em relação a pães, essas coisas, a gente sempre procura os integrais de preferência, mas pode ser de repente um pãozinho feito em casa. Agora que a maioria dos pais, eu sei que tá, né, em pandemia, em casa, a maioria fica, eu sei que tá trabalhando, tá correndo, tá limpando a casa, tá fazendo mil Mas está coisas ao todo mesmo mundo cozinhando mais, Fabi, isso é mas está ótimo. todo mundo cozinhando mais, é isso mesmo. Então, assim, testar algumas preparações. Algumas vão dar certo, outras não, e tudo bem, né? Eu acho que é Faz isso mesmo que parte. acontece, faz parte, né? E aí tentar mesmo algum lanchinho assim, mas dá para levar, por exemplo, como proteína o iogurte. Eu vou falar depois um pouco do iogurte em relação à conservação, mas, por exemplo, ovinho de codorna, aqueles tomatinhos cereja, cenourinhas, palitinhos de pepino. Isso é bem interessante de levar na lancheira. E se a criança for acostumada desde cedo, se ela tem um bom hábito, ela vai gostar de levar aquilo, né? Pastinhas para os pães, a gente pode fazer uma pastinha com frango, né? E um queijinho cottage, por Grão de exemplo, bico, que dá uma pastinha grão de também. bico, que vira uma pastinha, o próprio abacate também, né? Que é bem versátil, aí dá para utilizar bastante como essas pastinhas de colocar nos pães A também, gente tem que não receitinhas precisa ser com só a parte banana, com cacau e abacate que são uma delícia. Vira uma sobremesinha, um exatamente creminho. como não é um creminho gostoso, até dá para colocar o cacau mesmo, parece que coloca na geladeira, faz como se fosse uma moussezinha também, que ela fica uma delícia, que dá para levar também. Então tem várias opções assim que dá para manter esse lanche mais saudável. Mesmo que seja assim, biscoito, essas coisas, como que a gente pode fazer? Pode tentar algumas receitas em casa, né? Alguns cookies integrais feitos em casa. Existem várias receitas super fáceis, agora até tá na mesa, né? No e-book de agora, tem várias coisas Esse e-book ótimas, assim, tá ótimo para receita para criança. não é? As que eu mais A chefe foi tentei foi tipo de perfeita, aveia, super né? Super saudável. rico. Então tem vários cookies, tem vários lanchinhos que são bem interessantes que estão nesse e-book. Mas acho que é isso, tentar sempre ter esse equilíbrio, né? Ah, mas eu posso levar suco, como é que eu faço? Evitar um pouquinho esses sucos industrializados, né, de caixinha. Se for levar suco de vez em quando, então optar, assim, às vezes uma água de coco também, ou optar por um suco integral, sem açúcar, né? Seriam algumas opções, mas sempre colocando a água também. Né? A água é bem Uma importante. Né? outra ideia para suco que costuma. Tem algumas frutas que a gente consegue fazer pedrinhas de gelo e congelar. Então você E faz congelar, uma exato. polpa de maracujá, coloca na garrafinha uma pedrinha na garrafinha de água, você saborizou Justo, aquela água exato. e não deu um excesso de fruta ali concentrada para a criança. Eu acho que do Exatamente. lado de cozinha tem muita coisa que a gente pode fazer para facilitar essa questão do dia a dia, né? Que eu acho que é muito maçante. Então, coisas que dão para congelar, um iogurte dá para você congelar, tirar na noite anterior, dar Exato. saborizada com uma fruta. A gente tem várias receitas de muffins, de pãozinho, aquele pão de queijo falso, que é o pão de mandioquinha. As crianças Fake, né? adoram Que é uma aquilo, delícia, adoram. aquele. Dá para Exatamente, deixar adoro. congelado e só esquentar
facilitar na hora de mandar para a escola. Eu acho que tem muitos preparos saudáveis, que se a gente se habitua a fazer todo dia, a gente mantém congelado e tem ali na lancheira da criança. Acho que uma outra coisa que facilita muito é o planejamento, né? Você ter ali planejado a semana do que você vai mandar, do que você vai dar de lanche em casa para a criança. E exatamente essa coisa de congelar os pãezinhos, essas coisas, facilita muito, é fácil de tirar, não precisa comprar, porque às vezes fica nessa, mas eu não tenho tempo de fazer, porque se eu for fazer é mais fácil comprar, enfim. Mas dá para congelar, né? A maioria das receitas dá para congelar, tirar no dia e é só se programar para a semana, né? O que eu vou mandar, como eu vou mandar. Acho que ter esse planejamento de semana a semana é bem interessante, né? Para a criança, para ela enxergar. Falando em planejamento, você acha que horário e rotina, isso era uma coisa que a gente tinha na escola com as crianças, né? Tinha a hora do lanche e que a gente acaba perdendo um pouco em casa na correria. É essencial como lidar com isso no lanche infantil e na alimentação da criança? Olha, horário e rotina é fundamental, acho que para tudo, né? Não só para as crianças, acho que até para os adultos. Hoje em dia a gente precisa, né? Ter horário para as refeições, rotina. Eu sei que mudou um pouquinho com a pandemia, mas dentro dessa mudança, acho que precisa se organizar nesses horários. Um horário para um café da manhã, um horário para o almoço, um horário para os lanchinhos, para o jantar. Isso é bem importante. Então, tem que ter um horário fixo, sim. De preferência, se os pais puderem fazer um lanche ou alguma das refeições junto aos filhos ali, sentar mesmo junto. Primeiro, por conta dessa coisa do exemplo. Segundo, para estar ali, eu acho que é muito importante essa coisa da família, de estar reunido ali, principalmente na hora da refeição. Precisa, sim, ter esses horários pré-estabelecidos. Então, tem também é uma boa dica, né? Na hora da refeição. Hoje em dia a gente vê muitas famílias sentadas à mesa, até no almoço de fim de semana, mas sempre com o recurso do eletrônico ali presente. Então eu vejo que a criança não está prestando atenção no alimento que ela está comendo. É importante não só estar presente fisicamente, mas estar presente de verdade e educar essa criança ali na hora da refeição. Sim. Hoje tem que muito cuidado, principalmente agora com a pandemia, que está tudo muito ali na parte, né, online. Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque essas crianças acabam ficando, não só as crianças, você vê que os pais, às vezes as crianças até não estão aqui, tá trabalhando. Exatamente, né, na frente ou com a TV ou com o celular. Então tentar se organizar para isso, né, para não ter esse celular ali junto, para tablet, TV, enfim, estar desligado e tentar trazer essa criança. Às vezes a criança está muito estimulada. A criança que está muito estimulada ou com uma brincadeira, ou com televisão, ou com o celular, ela não vai querer comer, parar para comer. Está muito interessante aquilo que está fazendo. Então, tentando tirar essa criança primeiro ali daquele estímulo, indo um pouquinho devagar ali e já lembrando a criança, olha, vamos parar, daqui a pouquinho a gente já vai comer, para já ir, né, deixando a criança um pouco mais tranquila, aí sim, colocar a criança à mesa, porque se ela tá super estimulada, às vezes ela nem vai querer comer, ela já vai querer comer o mais rápido possível para sair, para brincar, ou vai dizer que não tá com fome, enfim, tem tudo Eles isso. Sempre então, querem continuar na brincadeira e tem uma desculpa. Exato. Então, a primeira coisa é isso, de tirar ali os estímulos, trazer essa criança ali pra gente, para depois iniciar essa refeição. A gente falou muito no conteúdo desse book, dessa mesa, das necessidades de acordo com a idade. E ficou um conteúdo super bacana, porque essas necessidades e comportamento vão variando aí. Quando a gente pode falar que chega a idade da criança fazer as próprias escolhas? Quando a gente está em tempos normais, cantina da escola, por exemplo, acho que é uma pergunta recorrente. Quando deixar a criança ir à cantina? Porque, infelizmente, muitos ainda têm uma oferta que não é saudável, que é muito industrializada. Sim. Essa coisa de escolha nas cantinas, primeiro, assim, tem que ter um vínculo muito bom ali com os pais, né? Se entender em relação a isso, um vínculo de confiança também, porque o que a criança vai falar para os pais é o que ela vai estar acreditando, lógico, ele pode ir até a cantina, verificar, mas acho que uma idade adequada é lá para uns 12 anos que ela tem essa consciência mesmo de escolhas, né?
antes disso, acho bom os pais sempre conversarem na cantina, falar, olha, o que pode ser oferecido, quantas vezes na semana. Então, acho que tem que ter esse vínculo dos pais com a cantina da escola, os pais conhecerem o que tem nessa cantina, porque não adianta, às vezes, só ou faz a conta ou envia o dinheiro, que Sem eles não saber a sabem o que a oferta. criança. Exatamente. Então, primeiro olhar o que tem, fazer alguns combinados com essas crianças, mas uma autonomia maior, eu imagino que a partir de uns 12 anos que elas acabam sendo um pouco mais, né, de ir mesmo, de fazer a escolha, e isso vai depender muito de quanto ela teve ali né, de como foi essa base até então, Até né? chegar lá. Mas exatamente. E aí é isso, conversar primeiro com a cantina, os pais irem, ver o que tem, conversar com essas crianças e não proibir. Não é que o que tem ali, isso você nunca vai poder comer, que é proibido, mas pode fazer alguns combinados. Você gosta disso? Né? Tudo bem, a gente pode deixar isso uma vez na semana. Né? Nos outros dias, vamos deixar isso, e trocando, fazendo esses ajustes com essa criança, né? Acho isso bem importante. Sempre com a conversa aberta tende a dar certo, né? Se você Exato. entra no. Ele vem e te conta que comeu o lanche do amigo, você repreende, ele não conta que comeu na próxima, é pior, porque você fica sem saber. Os Exatamente. combinados costumam funcionar bem. Exato. É o que a gente falou, não tem problema de ter comido um dia o lanche do amigo, não precisa brigar com a criança, é entender o que ele gostou e tentar fazer de outra forma. Acho que a gente pode deixar a criança ter essas experiências e até de repente falar, olha, então leva isso aqui para seu amigo agora que a gente fez, quem sabe ele gosta, também tentar, né, estimular de levar de uma outra forma. Então acho que pode ser dessa, né, Não, e o desse jeito. cozinhar, isso que você falou, me lembra de uma coisa, o cozinhar com a criança gera um movimento bacana. Eu cozinho muito com os meus filhos, o de 9 já cozinha sozinho, porque desde pequeno tá na cozinha, e eles sempre levam para os amigos. O bolo que eu fiz com a minha mãe, o biscoitinho que eu fiz com a minha mãe. Tem uma outra mãe também que é nutricionista e às vezes cozinha com eles dentro da própria escola. E eu vejo que isso gera na criança, nas outras, um interesse de, eu também quero que minha mãe faça. Eu também te trouxe o pãozinho que minha mãe fez. Essa dica é Exato. super bacana. Eles se interessam até pelo, o que meu amigo fez, o que meu amigo levou Exato. para o bem e para o mal. É bacana. Sim, Fabi, isso é bem legal. queria fazer um bate-bola com você de alguns ingredientes clássicos, Tá, Jô? dúvidas de lancheira. Topa? Eu falo e Top, você claro, dá vamos opinião lá. pra gente. Eu acho que o primeiro a gente vai falar um pouco, mas é o clássico suco de caixinha. Sim ou não? Qual a sua opinião rápida sobre isso? Suco de caixinha é o que a gente falou, tentar a água ou as águas aromatizadas, né, se possível. E caso seja último, não tem outro jeito, de repente os sucos integrais com menos açúcar. Isso, né, em último caso, pode ser. Pode Mas ser uma opção da como eu disse, exceção. proibir não, né? Acho que nada é proibido. É muito da frequência, o quanto vai levar, ou fazer essas trocas, né? Por um pouco melhores. Então, o integral seria uma opção para de vez em quando. Barrinha de cereais. Barra de cereais é outro que a gente tem que tomar muito cuidado. A gente pode trocar, de repente, por uma barra de castanhas, né? Ou fazer a própria barrinha em casa, né? Que existem várias receitas super bacanas e que são super fáceis de fazer. Então, assim, dá para fazer a própria barrinha ou as barras de castanha que a gente encontra industrializadas são melhores do que as de cereais mesmo. São mais as castanhinhas mesmo. Então, para eles seriam mais interessantes do que as de cereal. A de cereal é muito açúcar. De granola também é uma forma de oferecer castanha Também é uma forma. seca que você consegue fazer Também. em casa. Tem algumas de sementes que são bem interessantes também, que dá para fazer com sementes, né? Também são interessantes. Melhor. A gente tem algumas receitas de biscoitinhos de sementes, que é muito mais semente do que farinha e outros ingredientes, e que funcionam super bem também nessa função. Pipoca. Pipoca de vez em quando, ok, que não seja de micro-ondas ou que seja pipoca de panela, tudo bem. Eu acho que de vez em quando uma pipoca de panela pode ser uma opção, tá? Evitar só as de micro-ondas industrializadas. Ou aquelas, tem muita gente que tem pipoqueira também, as pipoqueiras não vão óleo, né?
Então, ali, um bolzinho ali de pipoca para levar, não tem problema nenhum de vez em quando. Acho que é bem interessante. A pipoca tem bastante fibra também. Não vejo um problema tão grande se não for a industrializada de micro-ondas. Tapioca. Tapioca é uma opção. Até, por exemplo, às vezes, ao invés de levar um pãozinho, levar uma tapioca. É uma opção de carboidrato que a gente pode trocar, não tem problema. Ou mesmo uma crepioca. A gente pode deixar a tapioca até um pouquinho mais rica, né? A crepioca é a massinha da tapioca com um ovo. E aí pode rechear até com uma dessas pastinhas que a gente falou, de frango, com um pouquinho do queijo cottage. Ficaria um lanchinho ok, assim, que daria para levar bem saudável. Outra ideia é colocar sementes na massa também da tapioca. Também, uma chia, uma linhaça. Exato. Fica até mais bonito, né? Ela fica mais bonito. Exato. Iogurte. Iogurte, gosto bastante do iogurte, acho que é uma opção boa para levar. A única coisa que a gente tem que tomar muito cuidado é com a conservação, né, desse iogurte. Então, sempre lancheirinhas térmicas, o que dá para fazer é congelar esse iogurte, levar ele congelado. Ou lancheirinhas, pode colocar aqueles gelinhos também dentro da lancheirinha, que ela conserva por mais tempo, né? Sabe, uns gelinhos pequenininhos, dá para colocar junto. E eles são super ricos, né, em proteína, gosto bastante cálcio. Lógico, iogurte de preferência, iogurte natural, ou iogurte que a gente faz, pode ser feito em casa, ou aqueles que tem o mínimo de ingrediente possível, leite, fermento lácteo, evitando esses que são muito industrializados, ricos em açúcar, enfim. E dá pra gente saborizar em casa, né? Bate um iogurte com frutas vermelhas. Uma fruta. A gente não precisa... Gente, fazer iogurte é muito fácil, tá? Pra quem não sabe, um pote de iogurte você consegue fazer vários litros aí de iogurte, você vai refazendo. Não sei se tem alguma receita no Tá na Mesa, mas eu vou olhar na hora que a gente acabar a live e checo para falar para vocês. Mas é muito simples, é o leite na temperatura aí mais ou menos do corpo e a gente faz a cultura aí de bactérias do próprio leite crescer e faz um iogurte sem nenhum conservante. Mas hoje também já tem no mercado várias opções só de 2 ingredientes, né? O fermento e o leite, que a gente pode saborizar em casa. Exato. E mais, bebida fermentada, Yakult. Esses, eu sei que eles têm bastante açúcar, né? A gente pode até, de preferência, evitar as bebidas fermentadas. Eu sei que, assim, às vezes, para a criança é um probiótico interessante, até é um probiótico interessante, né? Mas tem que tomar um pouquinho de cuidado com o açúcar. Algumas crianças acabam tomando muito. Eu prefiro muito mais ficar com os iogurtes naturais, mesmo feito em casa, e evitar um pouquinho essas bebidas fermentadas em relação à quantidade de açúcar que elas têm. Requeijão como queijo. Requeijão, ele, assim, não é tão interessante como o queijo. Preferi, de repente, uma ricota, um cottage temperadinho. As crianças, às vezes, no começo é difícil, né? Porque falar, a criança não gosta. Mas dá para colocar um pouquinho de tempero nesse cottage, nessa ricota, para as crianças, né, terem olhar de uma forma diferente e ver que é gostoso também. O requeijão, ele acaba sendo muito gorduroso também, né? Se for que não for sempre assim, é o que eu falo, tem que tomar muito cuidado com a frequência. Né? Então, assim, eu como todo dia um monte de requeijão. Ou sempre vai pro meu lanche, tipo, bisnaguinha com requeijão. É muito comum, né? Porque é muito fácil. Porque é muito fácil. É fácil. Então, assim, tomar um pouquinho de cuidado em relação a isso, tá? Por conta dessa gordura. É um alimento bem gorduroso. E na opção dos pãezinhos integrais, como você falou, ter alguma coisa congeladinha é tão fácil quanto uma bisnaguinha. E aí você tem uma oferta muito mais saudável. Exato. Bacana. Fabi, foi ótimo o nosso bate-papo. Já acabou? Tava tão bom aqui. Você não falou que você queira falar e trazer de dica aí para as crianças? Eu queria que todo mundo, quem puder, aí olhar o nosso e-book. Acho que tá bem legal, cheio de receita muito bacana, né?
A Lid, a nossa chefe, que participou junto, assim, colocou umas receitas muito legais. Então, assim, quem puder olhar, fique à Vale vontade. a Quem pena. O quiser, conteúdo de vale vocês muito a tá pena. fantástico. Eu acho que sou super suspeita, né? Que pelo menos eu acho que tá Nossa, muito, muito lindo, assim. Somos, né? somos Assim, suspeitos. e queria agradecer muito pelo convite. Gostei muito de estar aqui, de participar com vocês, né? Obrigada aí pela oportunidade, Nós viu? que agradecemos, foi ótimo. Volte sempre, tá sempre convidada. Ai, com certeza. Obrigada, viu? Estarei sempre aqui, só chamar. Obrigadão. Obrigadão, beijo. Beijo, gente. Obrigada. Tchau, Tchau, tchau. Fabi. Tchau, pessoal. Tchau. Obrigada.